Bom dia, segundos anos. Eu sou a professora Ângela Rufo, professora de Química de vocês. Alguns de vocês não me conheceram presencialmente, né? Não tivemos a possibilidade esse ano, de 2021. A minha foto tá no perfil do YouTube, então quem pôde ir na aula presencial vai lembrar de mim, quem não pôde vai começar a conhecer um pouquinho o meu rosto. O ano passado eu gravei as aulas e coloquei o vídeo no YouTube e funcionou muito bem. Os alunos acharam que ajudou a fazer os formulários, que era melhor a explicação. Eu sei que alguns de vocês não conseguem acompanhar a explicação do centro de mídias, né? O que vocês esperam é que o professor de vocês dê a explicação. E eu acho que está correto mesmo. Não é o ideal, nós sabemos disso, eu sei disso, a escola sabe disso, ninguém acha que é o certo e que é o ideal. Mas infelizmente nesse momento de pandemia é o material que a gente tem. Então, novamente, eu escrevo em todas as postagens, eu estou no grupo de WhatsApp do segundo A e do segundo D. Quem precisar falar comigo é só mandar mensagem. Eu atendo vocês até às 19 horas durante a semana. Pode me escrever que eu atendo. Então, eu disponibilizo e-mail que eu coloco no Classroom e eu disponibilizo o Messenger do Facebook. É só me convidar lá e eu aceito vocês e a gente conversa. Como se fosse o WhatsApp. É rápido, eu atendo no mesmo dia, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o estudo dos materiais, partindo por onde? Eu vou começar pela tabela periódica. Eu dei uma enrolada aqui, né? Mas eu vou deixar mais claro. O que eu tô lembrando de fixar muito é a data aqui que nós estamos. Então, nós estamos começando o mês de maio e essa aula já é para o segundo bimestre. Mesmo que o conselho de vocês será só semana que vem, eu já estou fechando as notas do primeiro bimestre. Então, esse estudo que a gente vai começar a falar dos tipos de materiais, características, como é que eu vou saber se um material é sólido, se ele é líquido ou se é gasoso, eu vou dar algumas dicas para vocês nessa aula. E a gente está começando o segundo bimestre, combinado? Então, a primeira coisa é a gente reconhecer a tabela periódica, certo? Quem foi presencial, eu conversei e falei, a turma que foi, né, gente? Não é todo mundo que foi que eu consegui dar aula, né? Vocês tiveram turma A, B e C. Então, eu sei que alguns alunos foram presencialmente e não tiveram aula comigo. É exatamente o que eu falei aqui no começo do vídeo. Não é a situação ideal, eu sei disso, tá bom? Bom, quem teve aula comigo, eu comentei que eu preciso que vocês tenham a tabela periódica. Então, vocês vão ter a tabela periódica no caderno, vocês vão ter a tabela periódica de uma apostila antiga que vocês vão recortar a página e vão colar no caderno. Vocês vão imprimir a tabela periódica, vocês vão ter a tabela periódica no celular, vocês vão ter a tabela periódica no sinal de fumaça, mas todos vocês têm que ter a tabela periódica. Eu dei um formulário no outro bimestre já começando a mencionar a tabela periódica. Muitos de vocês não pesquisaram porque erraram o exercício, o que me deixou bem chateada, porque era só ter pesquisado na internet. Entra no Google e escrevam tabela periódica. Vai aparecer assim. Eu tô no quarto do meu filho, então desculpa a bagunça, tá bom? Aqui. Vai aparecer assim, tabela periódica. E é nela que eu vou explicar um pouquinho. Eu tô filmando aqui a tela do celular e eu espero que para vocês esteja de acordo. Eu tô filmando com o celular, eu não tenho equipamento de filmagem, então eu espero que eu consiga me fazer clara, né? Mesmo tendo assim poucos recursos. Vamos lá. Aqui eu tenho a tabela, os elementos da tabela periódica, estão vendo? Eu vou fazer questão de colocar a minha mão durante a explicação para vocês verem que sou eu que estou falando, tudo bem? Então, vamos lá. A tabela periódica,
ela é dividida em grupos, que vai até o número, tá tão pequenininho, até o número 18, e em períodos. Esse grupo a gente pode chamar de família também. Por que que eu gosto do termo família, que é mais antigo, mas vocês conseguem entender bem legal? Esses elementos aqui, da mesma coluna, vamos dizer assim, eles são da mesma família. O que que quer dizer você ser da mesma família que outra pessoa? Você ter as mesmas características. E na tabela periódica é isso mesmo. Então, quem é do grupo 1, que é da família 1A, eu já vou explicar, nós temos família A e família B. Esses que estão em lilás, é família B. Quem é da família 1A tem as mesmas características, todo mundo. Quem é da família 2A tem as mesmas características. Eu vou explicando nessas aulas que a gente vai começar a ter agora. Aí, como que é a tabela periódica? Por que que ela tem esse formato aqui, recortado? Podia ser um grande retângulo e colocar todo mundo junto. Vejam que aqui tem uma seta em um quadrado que puxa esse monte de elementos. Outro quadrado que puxa esse monte de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. Então, em um único quadradinho, tem 15 elementos. No outro quadradinho daqui da linha de baixo, do período de baixo, tem mais 15 elementos, né? Por que essa divisão assim? O cientista que organizou a tabela periódica identificou diversas características em cada elemento. E conforme essa característica, ele foi montando um quebra-cabeças, ele foi colocando. O lítio, ele tem essa característica aqui. De certa forma, ele tem uma característica semelhante à do boro, portanto, ele tem que ficar na mesma linha. E ele foi fazendo uma série de organizações. Uma das primeiras organizações é o número atômico. O número atômico é o número que está aqui em cima do lado esquerdo. Quando vocês pegarem a tabela de vocês, vocês vão ler melhor. Aqui não está dando para enxergar mesmo, está muito pequeno. Então, o hidrogênio é número 1, você segue a linha. O próximo elemento é o hélio, que é número 2. Vem para a linha de baixo. Lítio é número 3, berílio é número 4, boro é número 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante. E vai seguindo a linha. E aqui, onde tem um quadradinho para 15 elementos, cada um tem o seu mesmo, viu? Não é diferente, não. Quando vocês pegarem a tabela grande, vocês vão ver que aqui está escrito o intervalo de tanto a tanto e aqui também. Então, vamos lá. Próxima divisão importante. Essas duas famílias, esses dois grupos. E esses aqui, todos esses, eles são da família A. Vocês devem anotar. Esses que estão no retângulo do meio, no retângulo interno, vamos dizer assim, são da família B, incluindo as duas séries, ok? Qual é a diferença entre a família A e a família B? A família A segue todas as regras, é como se fosse o aluno perfeitinho, o aluno que segue as orientações, aquele que faz tudo perfeitamente. E a família B chama elemento de transição. O que quer dizer transição? Mudança. Então, ele não segue as regras. Então, eu vou comentar com vocês sobre isso. Tudo bem? Ok. Uma outra característica é, vocês estão observando cores diferentes, ó. O hidrogênio tá em verde, o resto da família tá nesse laranja. Depois tem amarelo, depois tem lilás. Aí muda para azul e para lilás, aí tem um outro tom de azul, aí tem um verde, tem um outro tom de azul e tá tudo diferente aqui. A gente vai entender um pouquinho essas cores. Então vamos lá. O laranja, eles são metais. O amarelo, eles são metais. Aqui a cor é diferente para diferenciar que são os elementos de transição, tá bom? E aqui eles são... A legenda tá tão pequenininha, deixa eu olhar, porque esses são os... só tá escrito que são os lantanídeos mesmo. Bom, aqui o lilás
eles são metais. Esses e esses também são metais. Tá tudo aqui dentro, lembra? E esse azul aqui que tá recortando, eles também são metais. Até esse LV, que é o livermônio. Os últimos que não são estudados eu não sei de cor, não. Então, vamos lá. Professora, praticamente a tabela periódica inteira é metal. Vejam o que eu tô contornando com o dedo. E é isso mesmo, praticamente a tabela periódica inteira é metal. O que acontece com esse outro aqui que parece um azul indo para o verde? Estão vendo aqui? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o polônio. Eles estão recortando aqui. Ele é semimetal. Sabe, ele tá saindo do metal para o não metal. Ele tem característica intermediária. Esse em verde é não metal, né? A gente sabe que oxigênio e nitrogênio são gases, então é claro que ele é não metal, né? Esses aqui são gases também, a família 7A, e esse aqui são os gases nobres, a família 8A. Eu vou falar mais deles depois, tudo bem? Então, eu tinha comentado com vocês no começo aqui da explicação que a gente vai saber quando um elemento é sólido, quando ele é líquido e quando ele é gasoso, conforme as misturas que eu fizer entre eles, que são as ligações químicas. Então vejam, metal, o que lembra a gente? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido. O metal que eu tenho, que é líquido, é o mercúrio, ele é exceção. Então a gente não tem muitas substâncias com o mercúrio, é difícil. A gente tem com outros metais, né? O ferro, níquel, cobre, zinco, que a gente conhece muitas misturas metálicas com eles, né? E muitas substâncias também que tem com eles. Com o cálcio a gente vai estudar. Então tá bom, então funciona mais ou menos assim. Quando eu misturo um elemento que é metal com outro, a substância é sólida, com exceção do mercúrio. Quando eu misturo não metais com gases, o hidrogênio também está incluído. A substância pode ser líquida. E quando eu misturo os gases entre si, pode ser gasosa. Por que eu tô falando pode ser? Porque quando eu misturo o hidrogênio com o oxigênio, eu formo água líquida a temperatura ambiente. Pode ser vapor, mas a temperatura tem que ser muito mais alta. Temperatura ambiente tem que ser, vai ser, não tem que ser, líquido. Então, o nosso combinado, se um dos elementos é metal, geralmente a substância será sólida. Se for semimetal ou não metal, vai ser líquida ou vai ser gasosa, dependendo da combinação dos elementos. Então, e aí a gente tem que pesquisar. Isso é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, como identificar os elementos, os principais, como identificar se uma substância é sólida, líquida ou gasosa, entendendo mesmo. Porque a gente consegue entender, mas para isso precisa de mais estudo. Então, o que nós vamos ver nas próximas aulas? Como fazer essas combinações entre os elementos? Como fazer as ligações químicas? Tudo bem? Então, no segundo ano, hoje em dia, nós quase não estudamos esses elementos de transição aqui. Nós não estudamos, por quê? É o que eu falei no começo da aula, eles não seguem as regras. Então, em sua maioria, o nosso estudo vai ser da família A, que são essas duas colunas e essa parte toda aqui. Os elementos de transição, com os lantanídeos e os actinídeos, a gente não vai estudar por enquanto. Então, a aula vai ficar com 15 minutos, eu tô vendo aqui no cronômetro, e nós temos que anotar isso no caderno. Eu acabei não escrevendo, cadê meu caderno? Eu acabei não escrevendo para vocês aqui.
eu posso escrever agora, bem rapidinho, o que vocês devem fazer na aula de hoje. Ter a tabela periódica, anotar metais, semimetais e não metais, certo? E daí pensar um pouco sobre sólido, líquido e gasoso. É em cima disso que a gente viu agora que eu vou mandar o formulário dessa semana de vocês. Eu espero ter ajudado, eu espero que essas nossas aulas ajudem vocês a entender a matéria e até a próxima semana na próxima aula. Tchau!